Estou aqui para mais uma conversa com você e hoje eu quero falar de algo muito importante com você. Eu tenho gravado uma série de reflexão, de meditação, falando sobre empreender com Deus e eu quero falar de algo que vai abarcar toda a realidade da nossa existência. Eu quero falar sobre cura, a cura. Mas antes, deixa-me contar algo para você. Eu tenho vivido nesses últimos 6 meses um momento muito frenético, de muita correria. E chegou o momento agora, exatamente nesse momento que eu te falo, em que eu comecei a sentir um vazio e uma falta de clareza no meu propósito. Não, o que você está fazendo está alinhado de fato com aquilo que lá no fundo, é o que você sente que Deus te chamou para fazer e ser? Essa pergunta marcou muito a minha vida. Eu estou aqui num lugar da minha casa que estou amando bastante, mas é um lugar que normalmente eu nunca gravei aqui uma conversa, um vídeo, mas é um lugar onde eu tenho usado para meditar, para ler a palavra, para orar. É o lugar onde nós tomamos nossa refeição. Aqui é a cozinha de nossa casa, é o espaço de casa onde nós usamos para lazer, para brincadeira e muita coisa assim. Mas nesse lugar Deus tem trabalhado muito na minha vida. Sabe, eu penso que você já passou por esse momento ou você esteja vivendo exatamente num momento semelhante ao que estou vivendo agora. Deixa-me só te contar um pouco da minha história de forma bem resumida. Há 6 meses atrás, nós fizemos uma mudança drástica, saindo de São Tomé para vir morar no Brasil. E vindo morar aqui, nós tínhamos que mudar toda a nossa vida, toda a nossa rotina, tudo que você imagina. Nós estávamos ali como missionário, é o meu país e estávamos muito bem estabilizado, com o ministério crescendo, tendo assim, sabe, toda a graça e misericórdia de Deus em nosso favor, mas de um momento assim que eu poderei contar mais tarde para você com mais detalhe, Deus nos tirou de lá e nos trouxe para cá sem muita clareza. E quando nós chegamos aqui no Brasil, tínhamos que levar nosso filho para o Instituto Bíblico, onde ele está fazendo treinamento missionário. E nesse mesmo tempo, uma semana depois, eu peguei dengue, fiquei 11 dias hospitalizado, isso assim que chegamos de São Tomé. E quando saí do hospital, uma semana depois, nós estávamos atrás de uma casa para alugarmos, alugamos essa casa e tivemos que comprar os móveis, organizar essa casa. E menos de um mês aqui nessa casa, a gente já começou a visitar as vizinhanças, falar do Evangelho. E nesse momento, reunimos aqui alguns casais, estudando a Bíblia com casais, começamos a trabalhar também com namorados e noivo e ao mesmo tempo começamos a trabalhar aos domingos com um grupo de pessoas e depois nós percebemos que não, seria bom nós alugarmos outro espaço para começar uma nova igreja e imagina, nós alugamos outro espaço, já montamos uma estrutura muito bacana, graças a Deus, hoje está tudo bem formado, terminamos no mês passado de organizar esse espaço. E assim, a nossa vida tem sido muito corrido. E observa, estou falando, nós saímos de um país para vir morar no outro país e não tivemos tempo para sentar e planejar tantas coisas. E sabe, minha esposa passou por crise e eu também comecei a passar por uma crise muito grande. E eu comecei então nesse tempo todo estudando, como sempre, né? Tive o meu tempo para estudar toda manhã, meditar, ler a Bíblia, ouvir Deus. E nesses 2 meses aproximadamente atrás, eu comecei a ler 3 livros que trouxeram uma clareza para mim muito grande e me trouxe de volta para a essência, sabe, aquilo que realmente Deus me chamou para fazer e que eu estava me podando por causa de medo, de julgamento de que o outro vai pensar, por causa de tantas outras coisas que você sabe, né, que nos limitam de ser quem nós somos, porque a gente quer viver para agradar os outros e não a nós mesmos, nem a Deus. E 3 livros que eu gostaria de sugerir para você, inclusive as nossas conversas, os nossos vídeos serão em torno dessas, daquilo que eu aprendi com essas leituras.
Um livro é esse aqui. 2 meses atrás eu fui para a livraria comprar livros e eu encontrei esse livro. Eu estava atrás desse título mesmo, né? Sobre liderança. E eu encontrei esse livro aqui de Antonella Satillo. Nunca havia lido um artigo dessa escritora, mas eu me impactei à primeira vista com esse título, Líderes que Curam. E aí ele começa a dizer: construa uma liderança do futuro com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. E eu li as primeiras páginas desse livro, a introdução, e comprei esse livro. Comprei esse livro e vou te falar uma coisa, valeu a pena comprar esse livro. E a leitura desse livro, como eu já te falei, tem impactado minha vida. Tem impactado muito minha vida, porque realmente muito do que está aqui é o que eu acredito, é o que eu aplico e muitas outras coisas novas que ela traz para mim como insight. Tem me abençoado muito a leitura desse livro. Um outro livro que eu tenho estudado, e já estudei uma vez e agora estou relendo pela terceira vez, acredito, que é Fazedor de Heróis. Agora não lembro o nome do autor, mas depois eu deixarei aqui escrito para vocês. E um outro livro que também tem impactado muito a minha vida é Manso e Humilde, de Dani Pluno, não é Dali, Dani Pluno. Esses livros têm impactado muito a minha vida. Eu sempre trabalhei com terapia. Esse tempo de leitura que já compartilhei aqui com você, de reflexão, Deus falou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração por conta das coisas que eu tenho visto. Eu tenho visto hoje muitos, mas muitos cristãos sendo acompanhados por psicólogo. Isso me preocupa muito. Muitos cristãos fazendo um atendimento com psicólogo, e eu conheço cristão há mais de 1 ano fazendo tratamento psicológico. Cristãos que estão vivendo em bases de comprimidos, de remédios. E eu sei dos efeitos colaterais que isso tem, de prejuízo, de danos que isso tem para a nossa mente, para o nosso corpo, principalmente para a nossa saúde emocional. Mas mais do que tudo isso, o que me inquieta é que isso parece algo contraditório. Sabe, não é estranho nós sermos cristãos porque cremos em Cristo como nosso Salvador, mas Ele realmente não nos salva dos nossos problemas. Você já sentiu isso ou não? Não é estranho você ter um Salvador que realmente morreu por você, que deu a vida por você, que sofreu por você, que entende todas as suas dores, e que você todo domingo vai para a igreja, lê a Bíblia, ora a Ele, mas ainda assim quando você tem algum problema, principalmente problema relacionado à questão psicológica, questão emocional, você precisa de um outro homem, um psicólogo, para te orientar. Você precisa de um psiquiatra para te dopar, te dar alguns medicamentos para você se sentir estável. Sabe, quem é o seu Salvador? Quem é realmente o seu refúgio? Você já parou para pensar nisso? Por isso eu quero falar com você sobre a cura. E é incrível que, pela graça e misericórdia de Deus, há algum tempo eu estava trabalhando, acompanhando pessoas, conduzindo elas através da Bíblia, através da vida de Jesus, através dos ensinos de Jesus, através do que Jesus fez aqui na terra, a encontrarem em Jesus toda a resposta para toda a angústia, para toda a dor da sua alma, para todos os traumas que você tem dentro de você, e ser livre disso. Você não precisa de ficar 1 ano, 2 anos, você não precisa viver em depressão, você não precisa viver com ansiedade, você não precisa viver com seus traumas. Elas vão acontecer, vão fazer parte da nossa jornada, sim, mas elas têm cura, elas têm solução, elas têm resposta.
eu quero trazer algo para você que vai te ajudar a olhar para Jesus com um olhar totalmente diferente e ver o olhar de Jesus sobre você de uma maneira tão incrível, tão profunda, e que talvez só através dessa primeira conversa nossa, você já vai sair daqui curada, ou pelo menos sair daqui com uma sensação de alívio, de paz, de tranquilidade diante da luta em que você está vivendo hoje. Então eu quero falar para você de algo que talvez você nunca prestou atenção e talvez nunca falaram sobre isso com você. É muito curioso como facilmente pessoas acreditam em Jesus como Salvador do mundo, acreditam em Jesus como seu Salvador, como eu já fiz essa confissão, mas encontram uma imensa dificuldade em depositar confiança nele quando se trata de caos da vida real. E quando eu estou falando de caos da vida real, eu quero que você entenda que esse caos da nossa vida real, elas se manifestam em sentimentos intensos, como por exemplo, tristeza, raiva, depressão, ansiedade, inveja, mágoa, ressentimento, além de problemas financeiros. Porém, quando eu olho para a pessoa de Jesus, quando eu olho para Jesus que a Bíblia nos revela, é precisamente nesse tumulto que ele revela como verdadeira fonte da nossa salvação, como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como aquele que de fato traz para nós respostas, cura para todos os nossos problemas. Qual é a relevância de Jesus para você como seu Salvador em meio a caos da vida real? Se você tem Jesus como seu Salvador, se você tem Jesus realmente como aquele que sofreu, se identificou com a sua dor, passou pelo todo o sofrimento que você passou para ser seu Salvador. Você acha que Jesus, na verdade, ele morreu somente para salvar você do inferno e levar para o céu? E esse vácuo, esse espaço que nós vivemos, esse espaço que existe agora, do dia em que você entregou a sua vida a Jesus, até hoje. Por exemplo, eu entreguei a minha vida a Jesus até agora, fazem 24 anos que eu confesso Jesus como Salvador. Então existe uma jornada de peregrinação do dia que eu encontro com Jesus até a promessa do céu, de morar no céu, de um mundo onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, onde não terá morte. Mas enquanto esse mundo não chega, você está num mundo com dor, você vive num mundo com sofrimento, você vive num mundo de muita aflição, de muito sofrimento. E a pergunta é, qual é a relevância de Jesus como seu Salvador em meio a caos dessa vida? E é especialmente pensando nisso que eu quero te ajudar a refletir um pouco, a nós discutirmos um pouco sobre algumas coisas. Qual é o significado da morte e sofrimento de Jesus para pecadores instáveis e perdidos como eu e você? Apesar de ter entregue a minha vida a Jesus, como eu te falei há pouco tempo, eu comecei a me sentir perdido, um vazio dentro de mim. Não porque não tenho certeza da minha salvação, pelo contrário, eu tenho plena convicção que se Jesus voltar hoje, eu irei para o céu. Se tocar aquela trombeta, eu ouvirei o toque da trombeta. Eu serei arrebatado. Se eu partir dessa vida agora, parto muito feliz. Se Jesus vier agora, para mim será maior acontecimento da história da minha vida. Aguardar a transformação do meu corpo e viver eternamente no céu com Jesus. Mas a pergunta é, esse vácuo, esse espaço de tempo em que você aceitou Jesus até agora, esse tempo é permeado por luta, esse tempo é permeado por aflição, esse tempo é permeado por problemas. E a pergunta é, qual é a relevância de Jesus para você diante do caos da vida real? É contraditório ter Jesus como Salvador
mas ainda precisamos de psicólogo, de medicamentos para manter-o estável, para nos fazer ter paz, para nos fazer sentir melhor. Afinal de contas, toda a promessa de Cristo em relação a nós para essa vida é exatamente nos dar paz, e nós vamos falar disso no próximo vídeo. Então, eu quero que você pense nisso. Primeiro, qual é o significado da morte de Jesus para pecadores instáveis e perdidos como eu e você? Apesar de salvo, nós estamos num mundo que muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos, nós somos instáveis. Sabe? Nós erramos. Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E isso eu sou testemunho de que acontece comigo, e você que me escuta sabe que isso acontece com você. Então, como Cristo se relaciona com os seus sofrimentos? Como Cristo se relaciona com os seus problemas financeiros? Como Cristo se relaciona com a sua luta, com o caos da vida real enquanto o céu não chega? Nós sabemos muito acerca de Jesus, por exemplo, nós falamos que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Presta atenção, anote essa frase, guarde essa frase, lembre dessa frase. Todos os problemas que você enfrenta nessa vida, todos os problemas que nós enfrentamos nessa vida é por causa do pecado. Todo problema, todo o seu problema, todo o meu problema, todo o problema da humanidade é por causa do pecado. É só isso. Não importa o que você já ouviu a respeito disso, não importa se algum teólogo diz você ao contrário, não importa isso. A Bíblia diz que o caos que a raça humana vive é por causa do pecado. Todo o seu problema é por causa do pecado. Jesus se manifesta, a causa primária da morte de Jesus é combater o pecado, é libertar-nos do pecado, é realmente destruir o poder do pecado sobre a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Se todo o seu problema, se todo o problema que nós enfrentamos aqui é por causa do pecado, se a morte de Cristo, se a vinda de Cristo, se a causa primária de Cristo ter vindo, Deus ter enviado Jesus para vir para esse mundo, é para morrer, para desfazer, para nos libertar, para destruir a força do pecado. E como é que ainda o pecado domina a nossa vida? Como é que ainda nós vivemos sendo escravos de tantas situações que o pecado traz sobre a nossa vida, uma vez que Jesus se manifesta para tirar todos os pecados da sua vida e para te libertar do poder do pecado. Por isso que uma coisa é saber sobre a doutrina de encarnação, a doutrina de expiação, é saber que Jesus morreu e ressuscitou, e outra coisa é saber o que está no coração de Jesus em relação a você. Ou seja, outra coisa é saber o que está no coração dele por você. Você já parou para pensar realmente qual é o lugar você tem no coração de Jesus? Já parou para pensar nisso? Qual é o lugar você ocupa no coração de Jesus? Pense nisso. Uma coisa é você descrever a fala de uma pessoa, o comportamento dessa pessoa, a aparência dessa pessoa, como nós fazemos, como os teólogos fazem a respeito de Jesus. Os teólogos, os nossos pastores, quando nós vamos para a igreja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos exatamente, Jesus falou assim, Jesus comportou assim, Jesus é assim, Jesus parece assim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Agora, outra coisa é descrever o coração dessa pessoa em relação a nós. O que Jesus pensa de nós? Qual lugar você ocupa no coração de Jesus? E é disso que eu quero falar com você hoje. O coração de Deus revelado em Jesus. Você entenda e lembre-se disso. A vida de Cristo ele não se trata apenas sobre questão doutrinária. Não se trata de questões teológicas, mas se trata de uma realidade
que transforma a vida daqueles que nele confiam. Repito, a vida de Jesus não se trata de doutrina, não se trata de questões teológicas. A vida de Jesus se trata de uma realidade que transforma a vida daqueles que nele confiam. E ele vai revelando isso através de um relacionamento pessoal que muda a nossa essência, que muda o nosso ser. Quem é Jesus para você? Como ele te vê? Como Jesus te vê? Existem pessoas que pensam que Jesus já cansou com ele. Existem pessoas que pensam que Jesus me salvou, sim, mas nesse aspecto de minha vida Jesus não consegue interferir. Existem pessoas que não acreditam mais, mas continuam indo para a igreja, continuam estudando a Bíblia. Frequentemente, quando as pessoas descrevem Jesus como Salvador. E é interessante, curioso, quando Jesus fala de si próprio. Quando Jesus fala de si próprio, ele fala daquilo que define ele fala do seu coração. Quando Jesus fala de si, Jesus revela, Jesus tira você dessa visão teológica, doutrinária sobre encarnação, sobre expiação, sobre ressurreição, sobre a sua morte. Jesus tira você disso aqui e ele te leva para o bastidor do seu ser. Jesus nos conta o que motiva o seu coração, o que move e o que comove ele, o que é mais verdadeiro sobre ele. O propósito deixa o seu comentário, como está sendo essa conversa, porque isso é muito bom. E outra coisa, se você também não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e compartilha essa conversa com uma pessoa que de fato você entenda que isso aqui vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, porque isso tem feito uma diferença brutal na minha vida. Olha só, nos termos de Jesus, a alegação de Jesus, quando Jesus fala de si, é surpreendente. Ele fala que ele é manso e humilde de coração. O coração aqui ele não se refere às nossas emoções. Jesus não está falando de sua emoção, mas Jesus está falando da essência do seu ser, do seu verdadeiro eu. Uma coisa muito importante é nós entendermos o que não é coração nas Sagradas Escrituras, no conceito de Jesus, no conceito bíblico. Muito bem, o coração ele não é nossa vida emocional. O coração ele não é parte de quem nós somos. E eu quero ler com você algumas referências bíblicas para você entender isso aqui. Na Bíblia, o coração é a essência do ser humano, aquilo que nos dirige. O coração reflete verdadeiramente quem nós somos sem máscara. Ou seja, na Bíblia, quando Jesus fala do seu coração, ele está falando de quem ele é de forma clara, de forma verdadeira, sem máscara. Observa que quando Jesus fala, ele não está falando de questão teológica, ele está falando da essência do seu ser. E é incrível isso porque Jesus ignora tudo isso. Jesus traz-nos para enxergar dentro da sua alma o seu âmago. E é isso que eu quero que você preste bastante de atenção. Então, na Bíblia, nós temos, por exemplo, em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, ele diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende a sua vida. Salmo 51:10, ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ezequiel 36:26 diz: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês coração de pedra e em troca darei um coração de carne. E é incrível que nós não temos nas Sagradas Escrituras nenhuma promessa de recebermos um corpo novo aqui na terra. Isso lá no futuro. Porém, entendendo que a essência do nosso âmago é o coração, Deus tem a promessa de trocar. E é isso que Jesus faz. Como nós já falamos, a vida de Jesus ele não se trata de questão teológica ou doutrinária, mas trata de uma realidade que transforma a nossa vida, que se revela realmente numa intimidade, sabe? Onde Jesus entra para transformar a nossa própria essência.
Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa e é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, Deus fala para o profeta Samuel: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a altura, pois eu rejeitarei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Observa que na Bíblia esse termo coração é para definir o ser humano como de fato ele é, sem máscara. Então é para falar o centro de quem nós somos. O coração é o que nos define, o que nos impulsiona, o que nos direciona. O coração motiva tudo o que somos e o que fazemos. Então quando Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus está nos contar o que lá no fundo lhe motiva, o que é mais verdadeiro sobre ele, sabe? Então Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então observa, Jesus, ao abrir o seu coração, ele fala da sua maior preocupação. Ele fala que o que preocupa ele é o seu cansaço, é o seu sofrimento. Jesus se preocupa com os cansados, com os exaustos, com os aflitos, com aqueles que não conseguem dormir, com aqueles que não conseguem descansar, com aqueles que estão oprimidos, presos em uma trauma, em um abuso, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que realmente não conseguem mais ter esperança de uma liberdade, que acreditam que se não tiver um medicamento, eles não conseguem ter paz. Se não tiver acompanhamento psicológico, eles não conseguem ter paz. Se não tiver um psiquiatra para dar uma dosagem de uma medicação que você precisa tomar, eles não conseguem ter paz. Jesus se preocupa com você. Então ele revela o estado da sua alma. Ele diz aqui para nós que ele se preocupa conosco. Então, em um mundo de desafios, de agitação, de turbulência, onde realmente nós não sabemos ouvir, porque o nosso coração ele não está preparado para isso, Jesus nos promete refúgio, descanso para os que estão cansados e oprimidos. Ele se preocupa com o nosso fardo e ele nos convida a uma intimidade, prometendo transformar a nossa essência e curar-nos quando nós trazemos as nossas dores para ele. Jesus se apresenta como apto. Jesus não é precipitado. Jesus não é agitado. Jesus não é áspero. Jesus não tem um olhar julgador sobre a sua dor. Ele é manso. Jesus sabe cuidar do coração. Jesus ele não está preocupado com a nossa perfeição. Jesus nos convida a sermos autênticos. E para terminarmos essa conversa, eu gostaria de te ajudar a entender uma coisa. Como Jesus responde o seu coração? Ou como nós podemos responder o apelo de Jesus? Aqui eu quero te ajudar a fazer uma introspecção. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus quer que você veja o seu coração. E a pergunta que eu te faço é: você conhece o seu coração? Pratique nesse momento uma introspecção. Volta para dentro de si. Porque se você não reconhece o estado do seu coração, se você não identifica o que está te afligindo, você não vai conseguir entregar isso a Jesus. Essa manhã eu levantei com uma preocupação e eu dobrei meu joelho diante da cama e falei: Senhor Jesus, eu estou visitando muitas famílias, eu estou compartilhando da palavra com muitas famílias, mas eu estou sentindo desanimado, porque parece que não está tendo resultado. Senhor, me dá um sinal,
salva uma alma, ou leva uma alma esse domingo para a igreja. Senhor, me dá isso, eu quero ter essa paz. E eu terminei essa oração, porque isso afligia a minha alma. Então preste atenção. Pergunte para você, o que eu estou sentindo? O que você está sentindo com esse sentimento dentro do seu coração? O que você está sentindo com aquela situação que você está vivendo agora? Talvez uma confusão, falta de dinheiro, talvez você foi diagnosticado com câncer. Como você está sentindo diante da sua realidade nesse momento? A segunda coisa que você precisa olhar para si, e eu quero que você veja, é como esse sentimento está afetando a sua vida. Ele está te fazendo perder ânimo? Essa situação que você está carregando durante muito tempo fez você perder esperança que, se não for por causa do psicólogo, se não for por causa de uma medicação, você não consegue resolver? Essa situação está afetando tanto a sua vida que você não consegue mais conviver com certas pessoas? Como isso está afetando a sua vida? Eu quero que você anote essa frase aqui. Presta atenção. Anote essa frase, guarda essa frase e lembre sempre disso. Para Jesus, a nossa vida não se resume no que nós temos, nem no sofrimento que nós enfrentamos. O que nós temos vai ficar por aqui e muito do que nós temos muitas vezes não resolve as nossas verdadeiras necessidades, os nossos verdadeiros anseios, as nossas lutas, as nossas dores, o sofrimento que você carrega dentro de você, aquele peso, isso não resume quem você é. Isso são traumas, são lutas, desafios que você não está tendo capacidade e condições de lidar com ele, e por isso que Jesus, ele te faz esse convite. Então, a nossa verdadeira essência está em quem nós somos em Jesus. Para concluir, o meu convite para você, neste momento em que você está assistindo esse vídeo, é: abra-se para abraço de Jesus. O convite de Jesus é simples e poderoso: vinde a mim. A única coisa que ele precisa é que você abra o seu coração. Jesus está de braço aberto para te acolher, para que através disso você experimente o seu amor e a sua compaixão. Deus não aponta dedos para nós, ele estende braços. Ele estende os seus braços e está pronto a te acolher. Qual é o seu fardo mesmo? Qual é o seu fardo? Qual é o seu fardo? O que você está carregando que precisa ser entregue agora para Jesus? Lembre-se de uma coisa: o que te qualifica para receber aquele abraço de Jesus é exatamente o seu fardo. Jesus é compassivo. Jesus está disposto a entrar nas áreas mais profundas do seu sofrimento e transformar essa dor, curar a sua alma. Eu quero terminar com uma ilustração, com uma história que eu vi. Certa vez um homem andava pela estrada com um saco na cabeça, uma carga de 50 quilos. E ele estava exausto, cansado com aquela carga na cabeça. E uma caminhonete que passava, um homem muito bondoso, parou e deu a carona para ele. E ele sobe na caminhonete, só que ele continua com aquele peso na sua cabeça. Ele continua carregando aquele peso, mesmo estando dentro da caminhonete. O dono da caminhonete olhou no retrovisor, parou o carro, desceu, foi ter com ele: amigo, você não precisa continuar com esse fardo na sua cabeça. Coloca no caminhonete. Aí ele olha para o dono do caminhonete e ele diz assim: mas Senhor, o Senhor já está me carregando. Então o Senhor não precisa carregar a minha carga, vai sujar o seu carro, vai atrapalhar. O homem disse: não se preocupe com a sujeira, não se preocupe com esse peso, porque há espaço para você e há espaço também para a sua carga. E esse assunto eu vou aprofundar nele mais na nossa próxima conversa. Comenta aqui como foi para você essa conversa, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal e dê o seu like. Deus te abençoe, até a nossa próxima conversa.